vocês? Vamos dar início a mais uma aula de geografia, agora aí falando sobre a distribuição da população brasileira no território nacional. Vamos saber aí como é que é distribuída a população no nosso país. Bom, para dar início falando para vocês sobre essa distribuição, a gente sabe, se vocês consultarem qualquer mapa populacional do país, vocês vão perceber uma coisa, que a distribuição da população no nosso país, ela é feita de forma desigual. Mas por que será que essa população ela é feita de forma desigual? Como assim, professora, feita de forma desigual? Bom, por exemplo, vamos dizer que o nosso estado ele tem uma parcela populacional menor do que Manaus ou menor do que o Acre. Ou vamos dizer também, observar também, isso já é no caso verídico, se nós olharmos o mapa, sabemos que os maiores índices populacionais estão concentrados aonde? Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, são aonde tem as maiores populações do nosso país. Mas por quais motivos será que isso ocorreu? Por que lá, nessas regiões, no Sudeste, Centro-Sul, tem o maior índice populacional? Por que será que isso ocorre? Agora a gente vai saber também como é que isso ocorre, por quais motivos. Outra questão também que nós vamos ver é como é que a gente sabe que tem mais população em um território, menos população em outro. Como é que eu sei? Eu tenho que contar de uma em uma pessoa? Não, a gente não tem que contar de uma em uma pessoa. É feita um cálculo bem simples aí para a gente poder descobrir como é que ocorre isso. Vamos lá? Olha só. Para compreender as características da população brasileira hoje, é preciso considerar que ela é formada por diferentes etnias. Sabemos que o nosso território brasileiro é formado por diferentes pessoas que vieram de diferentes locais, África, os alemães, japoneses, os africanos, quem mais? Várias outras etnias de vários outros locais que fazem aí parte da nossa população brasileira. Vamos lá. Lá na página 9 eu vou deixar para vocês aí a correção, tá? Da página 49 do livro de Geografia, certo? Da página 63, 64 também vou deixar aí a correção. Agora sim, olha só, observe esse mapa aí no slide de vocês. O que esse mapa está mostrando? Distribuição da população absoluta no Brasil em 2010. Aí nós temos lá o ponto. O que o ponto representa? O ponto ele vai representar os habitantes, cada habitante. Então nós temos 10.000 habitantes por quilômetros quadrados. Brasil, a população total. Quem foi que elaborou esse mapa? Olha só a fonte, IBGE, Censo Demográfico. Então observe aí que esse mapa foi elaborado pelo IBGE. Nós vimos em sala de aula, vocês viram em sala de aula o que é o IBGE, o que o IBGE trabalha. Então, está mostrando o que? Está distribuída de forma irregular. Esses pontos laranjados, ele está mostrando a população. Então, o que eu estou observando aí? Que a maior população, ela está concentrada aonde? Na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, na área litorânea aqui do nosso país, E pouquíssimo aí, distribuição da população, região norte, região sul também. A geografia ela utiliza conceitos demográficos para compreender melhor as dinâmicas populacionais e suas relações com o espaço geográfico. O que ele está dizendo aí? Que essa questão aí do censo populacional é onde nós vamos saber também a educação, qualidade de vida, questão do que? Da
questão de faixa etária, mortalidade infantil, natalidade também, são algumas características que nós podemos observar em relação ao espaço geográfico. Seguindo aí, população absoluta. O que é a população absoluta? É o total de habitantes de um determinado local. Esse número é obtido por meio dos levantamentos gerais da população e pela contagem de todos os habitantes de uma cidade, país ou região. Então tá, a gente pegou aí a população total de um local, do Brasil, por exemplo. Fechou. População relativa. O que é a população relativa? Também chamada de densidade demográfica ou densidade populacional. É a razão entre a população absoluta de um determinado local, território e a área onde essa população está distribuída. Aí vamos seguindo aí saber como que a gente vai saber esse cálculo da população relativa. Lembra que eu falei para vocês que a gente não precisa contar de 1 a 1? Vamos saber então como é que é. Olha só, como é que eu vou saber essa população relativa aí? Eu vou pegar a população relativa, né? Não tem a população relativa. Vou pegar a população absoluta, que é a população total desse local, dividir pela área. Vou dividir pela área. Exemplo, Brasil, população absoluta em 2016. Peguei o valor total, vou dividir pela área do território brasileiro. E aí eu vou ter o meu número de população relativa. Então, olha só, não preciso aí sair contando de 1 a 1 não. Eu vou fazer aí apenas esse cálculozinho aí. A diferença, né, para mim saber se um local ele é populoso ou povoado. Um país ele pode ser povoado, muito povoado, e não ser necessariamente populoso. Essa confusão comum quando nos referimos a questões aí da população pode ser facilmente resolvida, meus queridos. Vamos lá. População absoluta é a quantidade total de habitantes de um determinado local. Então, populoso é a quantidade total de habitantes de um determinado local, certinho? Brasil, populoso. Povoado refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada, que é calculada por meio da divisão dessa população aí. Então, peguei aí a área, né, do Brasil, dividi pelo número total de habitantes do país. Eu vou saber se um local ele é povoado ou não, certinho? Seguindo então aí, como é que ocorre aí? Lembra que eu falei no início da aula sobre por que essas áreas, né, do Sudeste têm o maior índice de população? Pela colonização que se deu no início, a economia cafeeira, economia também, a sua economia lá é voltada para as indústrias, pela industrialização que se desenvolveu, pelas jazidas minerais também, favorecendo a economia. Porque São Paulo, Rio de Janeiro foram um dos primeiros locais onde se desenvolveu uma economia, então onde se iniciou aí a ocupação do território brasileiro. Então, por isso se concentrou o maior número populacional. Já as pessoas que foram para o centro-oeste, para o norte, foi devido que à abertura de novas áreas agrícolas. Por exemplo, nós temos aqui no nosso estado concentração de pessoas devido à construção da estrada de ferro, devido que à economia da borracha também antigamente, e hoje pela agricultura, né, a economia agrícola. E aí a construção de Brasília, nova capital brasileira, construindo a ocupação do centro-oeste. Então esse foi um dos motivos pela distribuição da população, que se deu em diferentes épocas, diferentes momentos, certo, meus queridos?
vocês vão fazer a releitura aí no livro de vocês para entender melhor essa dinâmica aí. Como atividade para casa vai ficar as páginas 6 e 3 também do livro de Geografia. Páginas 6 e 3 do livro de Geografia, certinho? Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, alunos do 7º ano. Mais uma vez aqui, professora de Ciências, para dar continuidade ao nosso assunto. E hoje nós vamos falar sobre outro bioma brasileiro, que é o que a gente tem visto nesses últimos dias. Então, peço que vocês abram o livro de vocês na página 15 e 16, que a gente vai falar sobre Pantanal. Em cima dessas páginas, não esqueça de colocar a data de hoje, que é dia 4/6, ok? Vamos lá. Esse bioma, grande parte está no território brasileiro, em Mato Grosso do Sul. O clima dele é quente e úmido. Ele tem 2 períodos distintos, que é a cheia, novembro a abril, e o de seca, de maio a outubro. Ele corresponde a planícies com muitos rios. Então ele já é diferente da Mata Atlântica, né? Que eu falei na aula passada, que existem montanhas e planícies. No caso dele aqui é mais plano, né? Com muitos rios e transportam diversos nutrientes. Aqui nós temos exemplos do Pantanal. Temos a Aroeira Vermelha, temos a Embaúba, Bromélias, Aguapés. Olha só essas aguapés. Inclusive, se ela proliferar muito, ela acaba sendo uma praga ali também no ambiente. Ela também não pode ter exagero. Ela fica ali em cima ali da parte aquática ali. Olha só esses bichinhos. Temos aqui próprio desse bioma do Pantanal, temos aqui o tuiuiu e a garça. Olha só, temos aqui também biguá e o jacaré também. Então, sobre o Pantanal é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até mais. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Bem, professor Edson Júnior aqui, nossa aula anterior, nós falamos sobre a notícia. Hoje, dia 4/6, vamos continuar falando na nossa aula de língua portuguesa, certo? Vamos começar nossa aula corrigindo os exercícios que fizemos na aula anterior. Tudo bem, turma? Vamos lá? Aí está as respostas da página 5 e 6. Certo? Vamos para a próxima e última. Ok. Vamos relembrar. Vamos aí na parte de relembrar o que é realmente uma notícia. Aí vem aí novamente, vamos lá. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou de um acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Ela tem a função de informar, de forma neutra, acontecimentos atuais ao público leitor. Certo, turma? Então, assim, nós vimos novamente sobre a questão da definição. Isso tem que ficar bem gravado na sua cabeça, porque para que futuramente alguém um dia pergunta para você o que é uma notícia, você já tem uma noção. É um gênero textual jornalístico não literário e está presente no nosso dia a dia. Aí você já mataria muita coisa. Então, assim, entenda sobre isso. Notícia, às vezes, para você ter uma noção, tem até diferença entre notícia e reportagem, embora um vai entrelaçar com o outro. Então, continue fazendo os exercícios na página 7 a 8
que aí na próxima aula nós fazemos as correções e já entramos em outro assunto. Certo, turma do 7º ano? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você esteja bem, se cuide, brinque, se divirta, mas estude. Pandemia passa, mas o conhecimento fica, certo? Um abraço virtual para vocês. Até a próxima. Valeu! Bom dia, 7º ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa e hoje dando início ao 2º bimestre. Quero dizer que estava morrendo de saudade de vocês. A aula de hoje corresponde ao dia 4/6/2020 e hoje a gente vai iniciar o 2º bimestre com um tema que vai avançar sobre o tema trabalhado no semestre passado, que foi o Renascimento, né? Nós trabalhamos o Renascimento no 1º bimestre e agora a gente vai entrar na arte barroca. A arte barroca ela tem umas características totalmente diferenciadas do Renascimento, certo? E a gente vai observar algumas características que remetem a essa arte barroca, tá? Esse conteúdo compreende a página 2 e 3 do seu livro de artes e a gente vai entender um pouquinho sobre essa arte magnífica que é a arte barroca. Hoje a gente vai ver um pouquinho do contexto histórico desse surgimento e nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho de pintura, escultura, teatro e dança e assim a gente vai progredindo com esse conhecimento, tá? Aqui na nossa imagem nós temos uma grande obra barroca que demonstra o estilo artístico daquela época, certo? A gente vai aprofundar melhor essas imagens nas aulas anteriores, nas próximas aulas, certo? Vamos lá. O barroco, ele surgiu na Itália, basicamente entre o século XVII e o século XVIII. Esse movimento artístico, ele chegou na Itália e difundiu-se por vários países europeus, que daqui a pouco a gente vai observar quais foram os países a qual ele se aprofundou e se instalou. Tá? O barroco significa algo grotesco. A arte barroca é uma arte mais grotesca, mais rústica, uma arte mais exagerada. E todo o contexto histórico do barroco está ligado ao catolicismo, ou seja, à Igreja Católica, tá? Todas as obras que a gente vai observar durante as nossas aulas vai vir um pouquinho do contexto histórico associado ao catolicismo, ou seja, a presença da Igreja nas obras de arte, tá? A imagens que remetem a imagens da Igreja. Avançando para o contexto histórico, a Igreja Católica ela se sentia muito ameaçada com as reformas de Martinho Lutero, tá? A reforma protestante. E aí que surgiu esse estilo de arte barroca para a Igreja Católica instalar e mostrar a sua indignação e até mesmo a sua valorização no contexto político da sociedade. Porque com o tempo, a Igreja Católica estava dominando a população, então a arte barroca surgiu para mostrar mais o poder da Igreja. Avançando, a gente vê que o barroco surgiu na Europa e se difundiu-se na Holanda, na Bélgica, França, Itália, a Inglaterra, certo? Então, no finalzinho do século XVII, começou a surgir os primeiros pontos de arte barroca, se difundiu-se no século XVIII, no século XVII e século XVIII. Algumas características próprias do barroco, que vai aparecer nas suas obras de arte, dentro da escultura, da pintura, da dança, do teatro, a gente vai descrever alguns, tá? A tentativa de comover e impressionar o observador. É aquela obra de arte que tinha mais um contexto de comoção, de fazer as pessoas acreditar em algo, certo? Um pouco diferente do Renascimento, que valorizava o quê? A figura humana, a natureza, propiciava o belo. A Igreja Católica ela já traz o barroco dentro das obras do catolicismo, já traz algo de comoção, para comover a sociedade. Sempre era prestigiado os elementos religiosos. A gente vai ver na arquitetura, a arquitetura de várias igrejas, tá?
obras artísticas dentro da igreja também. Tinha muita exuberância. As obras do barroco eram muito exageradas, muito grotesca, muito peso, muita cor, tá? Muita textura. Apresentava também muita dramaticidade nas suas obras, drama após drama. Em algumas obras que a gente vai ver de artistas específicos, a gente vai observar essa questão do drama dentro das obras barrocas. Também tinha muito jogo de luz, tá? Jogo de cor, jogo de luz, sombreamento, um pouquinho parecido lá com o que a gente viu no Renascimento, porém, dentro do barroco ela fica mais grotesca, mais exuberante, o jogo de cor é mais dramático. Também há muito efeitos de ilusões, ou ilusões ópticas. A gente vai observar algumas obrinhas sobre isso futuramente, tá? Riqueza de detalhes, cortinas, roupas, tudo apresentava muita riqueza de detalhes, muito glamour dentro das pinturas, tá? O exagero decorativo. No barroco, as obras não eram muito limpas como no Renascimento, e sim, eram muito elementos que decoravam os palácios, decorava as igrejas, os espaços. A gente vai ver tudo isso nas obras. Há muito também proteção a aparecimento de elementos geométricos dentro das obras barrocas. A imagem era bem refinada, tá? Além de ter exuberância, exagero, tinha um refinamento, também tinha uma ligação para contar uma história e tinha um pessimismo, tá? Um pessimismo muito forte. Estes são alguns elementos, algumas características básicas que demonstram o estilo barroco dentro da história da arte. E nesse contexto, tá, de introdução ao barroco, a gente vai ficar estudando aí na nossa casa um pouquinho desse estilo, ou seja, aprofundar melhor para a gente abrir as nossas próximas aulas. Você vai fazer uma pesquisa na internet, no seu livro didático, né? Página 2 e 3, aí do seu livrinho de artes, você vai verificar, procurar obras do estilo barroco, ou seja, procurar imagens, esculturas, alguma obra do estilo barroco, você vai recortar essa imagem e colar aí no seu caderno. Segunda parte, você vai tentar descobrir o nome do artista dessa obra, dessa imagem, dessa obra que você pesquisou. Você vai procurar o nome do artista dessa obra e colocar o nomezinho do artista aí no seu caderno de artes. Com isso, a gente vai introduzir as próximas aulas. E eu quero que você registre tudo isso no nosso caderno de artes, aquele que a gente elaborou ao longo do primeiro bimestre dentro da sala de aula. Você vai pontuar uma obra do estilo barroco, vai citar o nome desse artista e com o tempo a gente vai ver algumas características do barroco nessas obras, tá? Para a gente progredir no nosso estudo sobre a arte barroca, certo? Então, e eu quero que você me mande fotos do seu trabalho de casa, tá? Mande para a coordenação que eu quero acompanhar mais de pertinho o seu trabalho. Vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua com a arte barroca. Beijos e abraços e tchau, tchau!